E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre sociologia. Só antes eu quero destacar algumas coisinhas. Eu vou, por enquanto, relembrar assuntos que nós vimos, autores, porque ninguém sabe até onde vai isso tudo, como vai ser, e daqui a pouco pode ser necessário passar novos conteúdos. E se for necessário, eu os passarei. Mas por hora será isso, e em cima daquilo que a gente abordar hoje, nós vamos também fazer algumas atividades, vou liberar lá a trilha, enfim, assuntos que tenham a ver, atividades que tenham a ver com o que nós já vimos e com aquilo que a gente vai ver hoje, claro que acrescentando algumas coisinhas novas. E hoje, portanto, a gente começa falando daquele cara que a gente viu bem lá no início, que é o Max Weber. No livro de vocês, na página 6, está falando bastante sobre o conceito de dominação e a diferença desse conceito para poder. Eu até, talvez, não fosse ver isso de forma tão detalhada no primeiro momento, justamente porque eu tinha outras ideias em mente, mas em cima disso eu vou focar nesse assunto e eu aconselho a todos, se possível, para o seu conhecimento, também para poder fazer as atividades que nós teremos, que leiam. Ele se inicia na página 16, na página 6, ok? Então o Max Weber ele afirma que o poder é o quê? É a capacidade de eu impor a minha vontade ao outro. Não importa o mecanismo. O conceito de poder para ele é esse. Eu posso impor a minha vontade ao outro ou aos outros, então eu tenho poder sobre alguém ou sobre alguns. Essa é a visão que o Max Weber tem, que é um pouco diferente da dominação. Um pouco não. Na verdade, o Max Weber separa poder e dominação, porque uma coisa se dá pelo medo, outra coisa se dá pela aceitação do outro, porque o poder é muito mais amplo e a dominação é específica. O que eu quero dizer? O poder é sempre a dominação que eu tenho sobre o outro, certo? O poder, ele depende de um fundamento. Eu consigo fazer com que o outro siga a minha vontade. O que é o fundamento? Eu falei que o poder depende de um fundamento. O fundamento pode ser variado. Dinheiro, um cargo político, prestígio social, o conhecimento que eu tenho, o status que eu tenho em sociedade. Tudo isso pode ser um fundamento para o poder que eu exerço sobre o outro. E os fundamentos ele dão probabilidade de poder, certo? Mas eles não dão a certeza, ou seja, eu estou numa sala de aula, vamos supor, eu tenho o meu fundamento de poder sobre os alunos, que é qual? O conhecimento. No entanto, os alunos não estão nem supondo, né? Isso nunca acontece, os alunos não estão nem aí para mim. Talvez apenas esse fundamento do poder não basta. Precisaria ter outros fundamentos para poder manter ali o meu poder. Entre vários outros exemplos, fatores que eu poderia citar. Então, tentando resumir, poder é diferente da dominação, ele é mais amplo, enquanto a dominação é algo específico. Depois eu falo mais da dominação, tá? Porque a dominação passa mais pelo carisma, pela obediência do outro, depende muito da obediência do outro, mas o poder, ele depende de fundamentos. E esses fundamentos podem ser variados, como o dinheiro, status, conhecimento, prestígio. E só um fundamento, eles não nos dão certeza de impor a nossa vontade. Quanto mais fundamentos uma pessoa tiver, maior é a chance dela exercer o seu poder em sociedade. Entenderam? Caso alguém não tenha entendido, pode tentar rever. Ou me questiona. Ainda falando sobre o Max Weber, o que está no centro do estudo sociológico desse importante autor? A ação social, a ação individual,
como eu disse, o Max Weber flerta com o liberalismo em alguns momentos, sobretudo o liberalismo político, já que ele aborda a economia, mas não tanto. Então, a ação social, a ação individual está no centro da sua análise sociológica, e ele divide em 4 ações sociais que a gente não vai ver agora, mas saibam que ele divide em 4 tipos de ação social e que toda ação é uma dessas 4. E é por isso, por colocar a ação social / individual no centro do sociológico, que ele afirma que o homem faz o meio. A ação do homem determina o meio, determina o local aonde o indivíduo está inserido, ou seja, a sociedade é resultado de várias ações sociais, individuais, particulares. E ainda uma outra coisa importante para falar sobre o nosso amigo Max Weber é sobre o protestantismo. Ele dá a religião protestante como um exemplo de ação social. É isso mesmo. Na medida em que há na religião protestante uma ética que valoriza a prosperidade econômica e também a caridade. Então, se várias pessoas fizeram isso, o país inteiro se tornou desenvolvido. Segundo ele, isso explica o desenvolvimento de países protestantes como Alemanha, Suíça e etc. Estados Unidos. Certo? Então, lembrem-se, amigos, ainda sobre aquela questão que talvez tenha ficado um pouco confusa, o poder se estabelece sobre o medo, a dominação se estabelece sobre a obediência. E tudo isso é resultado do quê? Da cultura estabelecida pelo país e da burocracia que o país tem para se organizar politicamente. Poder, resultado do medo. Dominação, resultado da obediência. Ok, amigos? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato. Como eu disse, o livro de vocês, ele está com várias informações. Aliás, ele está abordando sobre isso. Então, no primeiro momento é isso. Estou com saudades, hein? A gente se vê. Até mais ver.